antes de usar o meu espaço para o tema que não pode ser outro, senão esse momento de crise que nós enfrentamos, sobre as manifestações, sobre os atropelos à Constituição, sobre o desrespeito às leis nesse país, sobre essa verdadeira caçada contra o presidente Lula e sua família, contra esse atropelo que se busca pôr em curso, ou que está se pondo em curso no país, visando a tomada do poder de qualquer jeito. Eu queria antes fazer aqui um registro, cumprimentando o ministro dos Transportes, o diretor, especialmente o diretor-geral do DENIT, doutor Walter Casimiro, que eu estive com ele, pelo trabalho feito em Brasileia, na BR-317. Nós tínhamos um impasse colocado, havia uma manifestação da própria Prefeitura, e eu cumprimento também a equipe da Prefeitura, do prefeito, por terem também recuado, ou pelo menos entendido que, nesse momento, a Avenida Marinho Monte precisa de uma ação, como está sendo feita pelo governo federal, pelo DENIT, nessa parceria com o governador Tião Viana, em Brasileia. Então, era uma questão central, fundamental, fruto de uma ida minha a Brasileia, Pitaciolândia, Assis Brasil, esse apelo que eu faço de um maior cuidado. Nós já começamos o outono do Ministério do Transporte na recuperação da BR-364 e na BR-317. Quero aqui, então, parabenizar o DENIT, o governador Tião Viana, e cumprimentar também. Acho que o próprio prefeito entendeu, isso é bom, que a população não pode ficar prejudicada. Então, está se procurando dar uma melhorada na ponte entre Brasileia e Pitaciolândia e todo o percurso da BR-317 que passa por Brasileia. Queria também cumprimentar aqui Chapuri, pelos 112 anos. Chapuri hoje faz aniversário. Eu quero cumprimentar todos os moradores, é a terra de Chico Mendes, é um município que eu tenho uma relação afetiva muito grande, tenho muitos amigos, e eu queria fazer um registro aqui no plenário do Senado Federal sobre os 112 anos completados nesse 22 de março, da nossa querida Chapuri. Chapuri tem uma história bonita, tem uma história muito relacionada ao surgimento do próprio estado do Acre, e eu aproveito para cumprimentar toda a população. Mas, senhor presidente Lindbergh, colegas senadores e senadoras, o Brasil terminou a semana passada vivendo um período intenso de preocupações. Manobras que se falam do Executivo, mas manobras jurídicas inaceitáveis. Componentes do Judiciário, um poder importante que tem que estar fortalecido para nos julgar a todos, agiram rasgando a Constituição, rasgando as leis. Um caso clássico foi do juiz Itagiba aqui. Aquilo não foi só uma ação assodada de um juiz, foi um ato criminoso de um juiz. E a imprensa divulgou: justiça impede a posse do presidente Lula na Casa Civil. Mas não foi a justiça. A justiça do meu país, a justiça do nosso Brasil, ela não despacha antes de receber o processado. Ela não funciona domingo nas passeatas ou nos protestos e segunda-feira se manifesta nos autos. Não. Uma vergonha a posição daquele senhor juiz, e eu faço um apelo aqui na tribuna do Senado. Não é possível que o Conselho Nacional de Justiça não se posicione, não tome uma atitude, porque aquele senhor é tudo. É um cidadão brasileiro, sim. Nós não temos que chegar nesse nível de intolerância. Ele só não é juiz. Ele só não é alguém que respeita a Constituição. E eu faço isso porque é por atitudes como essa que o Brasil vai entrando num ambiente que põe amigos contra amigos,
companheiros contra companheiros, familiares contra familiares. E eu sempre me pergunto, senhor presidente, por que isso? Por que quem perdeu as eleições em 2014 não respeita o resultado das urnas? Por que aqueles que tiveram a votação extraordinária, representando as teses da oposição, não esperam a próxima eleição? Aliás, nós temos eleições agora, daqui a 6 meses. É só ganhar essas eleições agora, daqui a 6 meses. Organizar suas teses, suas propostas, disputar outra em 2018 e vencê-la. A Constituição estaria sendo respeitada. A democracia estaria sendo fortalecida. Mas o que é que nós estamos vendo aqui no nosso país? Eu acho que todos nós, para podermos ter o espaço do diálogo, especialmente aqui no Senado, temos que ter um tom de fala que possa ser o adequado. Mas será que não se está passando do ponto? Por que deu tanta gente naquela manifestação da sexta-feira, presidente? Surpreendente. Nos surpreendeu. Porque não era uma manifestação de petistas, ou de pessoas da CUT, ou de alguns movimentos sociais, senador Capi, só. Tinha sim petistas, tinha sim membros dos movimentos sociais, mas nós tínhamos milhares, centenas de milhares de pessoas que são brasileiros, que estão descontentes com o governo da presidenta Dilma, que estão descontentes com a crise econômica, que estão descontentes com algumas políticas do próprio PT, mas que não aceitam que o autoritarismo volte a campear nesse país. Quando eu leio as palavras corajosas do segundo ministro mais antigo do STJ, ministro Marco Aurélio Mello, eu renovo minha esperança, minha fé, minha confiança na justiça. Quando eu vejo as palavras ponderadas, discretas, mas muito importantes e cheias de significado do ministro Teori Zavascki, eu renovo minha fé, minha confiança na justiça no meu país. O ministro Teori Zavascki deixou bem claro numa palestra nesse final de semana que não se deve ter como regra o protagonismo do judiciário. O poder judiciário é um poder tão importante, tem um papel tão importante de guardião da Constituição, das leis. Tem que preservar para ele, e tão somente para ele, a capacidade de nos julgar a todos. O ministro Marco Aurélio fala de ilegalidades praticadas no nosso país por alguns que deveriam resguardar e cuidar e garantir a Constituição e as leis. É o ministro Marco Aurélio, não sou eu. Eu fui colocado a partir de uma gravação quando fiz uma conversa com um dos advogados, com o principal advogado do presidente Lula. Está se entrando num ambiente de absoluto desrespeito à Constituição e às leis, que nem advogado de alguém que não é condenado, é apenas investigado, tem privacidade. É muito sério. E, lamentavelmente, no nosso país, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria ter um único partido, a Constituição, toma uma decisão vergonhosa, vexatória, parecida com a que adotou em 64, fechando, tampando os olhos para a Constituição e se somando àqueles que querem, a qualquer custo, derrubar um governo que foi eleito pelo povo. Ganhem, vençam nas eleições. O presidente Lula, foi feita pesquisa agora no Datafolha.
é tido por 35% dos brasileiros como o melhor presidente da história desse país. Presidente que fez a inclusão de 40 milhões de pessoas. Estendeu a mão para os jovens, para os negros, para os direitos das minorias. Deu oportunidade dos ricos ficarem mais ricos, estou me referindo aos empresários, aos bacanas da Fiesp, aos milionários ficarem mais milionários. Foi no governo do presidente Lula que nós tivemos a maior revolução no campo, com o Luz para Todos, com o apoio ao agronegócio, e o Brasil se firmou e segue se firmando como um país que produz alimentos. E de uma hora para outra, por uma ação dirigida da Rede Globo, por uma ação dirigida de setores importantes que têm o monopólio da notícia nesse país, o presidente Lula é pintado como um satanás. E eu fico triste de ver pessoas que sempre admiraram o presidente Lula agora dizendo, mas será que é isso mesmo? Será que ele é essa pessoa tão perversa? As pessoas podiam perguntar, mas se ele é assim do jeito que estão pintando, então quem foi que fez as mudanças e as transformações em cada rincão desse país durante 8 anos, se não foi o presidente Lula, e depois no governo da presidenta Dilma por 4 anos? Se estamos enfrentando uma crise econômica agora, gravíssima, se tem desmandos nesse país de corrupção, e tem mesmo, sinceramente, não é destruindo uma liderança como o presidente Lula que nós vamos fazer o combate à corrupção. Ora, não posso deixar de registrar aqui, antes de concluir, todos nós temos que apoiar a Polícia Federal, todos nós temos que apoiar o Ministério Público Federal, todos nós temos que apoiar os juízes, os corajosos. E eu me refiro ao juiz Moro. Todos nós. Senador Jorge Viana. A ação, já eu ouço você, a ação de combate à corrupção nesse país tem que ser apoiada por todos. Não da boca para fora. Mas nós não podemos, mesmo em nome dessa causa tão nobre de combate à corrupção, cometer injustiça, fazer uma ação seletiva, onde aqueles que, por fazerem parte de partidos da oposição, pegaram o dinheiro na mesma fonte, financiaram sua campanha na mesma empresa, no mesmo tempo, e esses não cometeram nenhuma ilegalidade, porque a ilegalidade foi cometida só por um lado. Os vazamentos criminosos. Queria daqui cumprimentar, porque estou defendendo sim o fortalecimento e a independência da Polícia Federal e do Ministério Público, mas a atitude corajosa do doutor Eugênio Aragão, ministro da Justiça. Corajosa. Ele não falou outra coisa, e tem que ser apoiado. Outra coisa não falou o ministro da Justiça, a não ser dizer, quem usar o cargo para cometer ilegalidade vai ter que assumir a responsabilidade pelo ato ilegal praticado. É ou não é uma situação? Aqueles que estudaram, que passaram num concurso, que assumiram carreira de Estado, seja no Ministério Público, seja no Judiciário como juiz, ou seja mesmo na Polícia Federal, uma instituição tão nobre, eles estudaram. Eles têm menos direito de errar do que um cidadão comum que não estudou, que não tem estabelecido pelo conhecimento os limites da lei. Quando alguém do judiciário comete uma ação fora da lei, isso é muito grave. E foi isso que o ministro Marco Aurélio falou. Foi mais ou menos isso que o ministro Teori Zavascki também falou. Eu vi na Rede Globo que de tanto pregar o ódio, de tanto fazer coro com o ódio nesse país, agora está sendo odiada. Isso não é bom. Eu não quero isso. Eu não quero, porque vão arranjar as desculpas de não cobrimos sexta-feira os atos, porque não tínhamos segurança. Não cobriram, porque não queriam cobrir. Quando é de um lado, passa o dia inteiro ao vivo, dizendo, venham, tragam suas famílias, tem segurança. Mas quando é para atender a sina, de rasgar a Constituição do Brasil, de atropelar as leis e impor um governo ilegítimo, eu falava com meu pai, que tem 87 anos, esse fim de semana no Acre, e com minha mãe, que tem 90. Tá, Deus, eu só quero uma coisa. Eu quero estar do lado
dos que defendem a Constituição desse país. Eu quero estar do lado daqueles que não vão ter que pedir desculpa daqui a alguns anos, quando ficar num momento menos acalorado como esse, registrado na história, o golpe que está se dando nas instituições. Vejam o que é que acontece com essa comissão do impeachment. Prepararam isso durante um ano. Os argumentos do crime de responsabilidade da presidenta. Mas chegou ontem, queriam pôr outra, a delação do senador Delcídio. Então não vale os argumentos iniciais. Isso é uma macaquice política que desrespeita a Constituição e não se sustenta. E vai ficar na página mais triste da história desse país, que vai se somar com outros capítulos tristes dessa história. Senador Jorge Viana. Só espero, sinceramente, eu falava para meu pai, que a gente, o povo brasileiro, não gosta de injustiça. Nós temos a oportunidade de pacificar o país, nós temos a oportunidade de seguir fazendo inclusão social, nós temos a oportunidade de ver esse poder tendo mãos diferentes. Mas por que não fazemos isso conforme estabelece a Constituição? Por que não fazemos isso no tempo? Daqui a 6 meses tem eleição. Ganha a eleição daqui a 6 meses. Tire os prefeitos que os senhores ou que determinados partidos são contra. Se preparem para outra eleição daqui a mais 2 anos e meio. E assim a democracia seria fortalecida. E não com esse atropelo, com desrespeito, rasgando a Constituição, atropelando. E eu queria encerrar, eu vou ouvir a senadora Fátima, dizendo uma frase. Levaram um dos responsáveis pela Operação Mãos Limpas, na Itália, para o Fantástico. Acho que foi no Fantástico. Fantástico é o Jornal Nacional do sábado. Aí os Scamparini lá. E ela fez a entrevista. Sabe qual foi a última frase dele? Um dos responsáveis pela Operação Mãos Limpas na Itália falou assim: eu prefiro alguém que deve para a justiça, alguém que deve à justiça solto, do que um inocente preso. Esse senso de presunção da inocência, esse senso de respeitar os direitos individuais, quando se faz, como está se fazendo, a banalização nesse país, em nome de qualquer coisa, é um ato criminoso. Estão fazendo com hoje, amanhã é com você. Por que nas pesquisas que foram feitas, o nosso colega Aécio Neves caiu 7 pontos, num período que a oposição está se dizendo crescendo? Por que o governador de São Paulo não pode dar um discurso numa manifestação na Avenida Paulista de São Paulo, com o presidente do seu partido? Por quê? Lá só pode o Bolsonaro, lá só pode o Eduardo Cunha, lá só pode quem? É muito perigoso esse caminho que o país está pegando. Tem que ter serenidade, tem que ter mais conversa. E, essencialmente, nós todos temos que nos curvar. Foi a Constituição que nós juramos quando assumimos o mandato aqui. É ela que nós temos que respeitar. Eu ouço a senadora Fátima e já agradeço, porque eu queria agradecer. Senador Jorge, o tempo. Depois da senadora, o senhor me concede uma parte também, por favor? Sem dúvida. Senador Jorge... Sem prejuízo dos colegas que eu tenho que ir, também não posso... Eu quero, inicialmente, claro, parabenizar, né, pela lucidez, pelo talento que Vossa Excelência tem de refletir, né, sobre os problemas no Brasil e, especialmente, essa grave crise que o país atravessa nesse exato momento. Segundo, quero aqui pontuar as manifestações do dia 18, que, com certeza, né, surpreenderam a própria oposição pelo caráter expressivo que essas manifestações tiveram, inclusive pelo seu caráter representativo, porque o que se viu nas ruas nessa última sexta-feira foi o verdadeiro retrato da pluralidade, né, na medida em que as mobilizações de sexta-feira em todo o país, Vossa Excelência tem razão, né, ultrapassou, né, os limites dos movimentos sociais, dos partidos como o PT, como o PCdoB. De fato, né, tivemos uma participação muito ampla de vários setores da sociedade. E acrescento ainda, senador Jorge, que acho que cresce cada vez mais, não só no Brasil, mas no plano internacional, um movimento crescente
né, de indignação e de preocupação com o que está acontecendo no país, com essa tentativa de golpe em curso, urdida, infelizmente, por parte da oposição, com apoio do setor empresarial midiático e parte, inclusive, com apoio também de parte do próprio Poder Judiciário. Nós vimos nesse final de semana uma repercussão a nível internacional, o senador Capi, muito forte, chamando a atenção para a necessidade que tem de que se ater aos limites da Constituição e, portanto, da defesa da legalidade democrática. A repercussão, nesse final de semana, foi desde a Organização dos Estados Americanos ao Prêmio Nobel da Paz, bem como em outras instituições da Europa, América Latina, etc., etc. Vou falar, inclusive, hoje e vou me referir a isso. E aqui no nosso Brasil, para concluir, senador Jorge, também cresce cada vez mais essa consciência da nação, né, de que isso tem que ser dado um basta. Cresce dentro da OAB a dissidência daqueles que democraticamente têm o direito não só de se envergonharem com a posição que a OAB tomou, mas de discordarem. A dissidência é tão grande que já chega-se a comentar que pode ser criada uma OAB paralela, porque discordam da posição oficial que a OAB adotou. Quero ainda aqui acrescentar, por exemplo, a CNBB, a Igreja do Povo de Deus. Quero ainda acrescentar o Manifesto dos Intelectuais, que foi lançado nesta última segunda-feira, né, com figuras as mais expressivas, as mais respeitadas do mundo literário, do mundo musical. Então, eu acho, senador Jorge, que cada vez mais está, enfim, se fortalecendo essa consciência cívica por parte da maioria do povo brasileiro, que, vou concluir, que nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que o mandato de uma presidente legitimamente eleita seja tirada por interesses partidários menores, pela via do tapetão, porque é disso exatamente que se trata, querendo chegar ao poder sem ser pela via do voto, sem ser pela via exatamente das eleições. Então, eu estou cada vez mais esperançosa de que a esperança vai vencer essa injustiça e que o Brasil, né, não passará por essa vergonha de maneira nenhuma, que é rasgar a Constituição e deslegitimar a soberania popular em 2014. Muito bem, eu agradeço. Ouço o senador Sérgio Petacão. Senador Jorge Viana, primeiramente queria agradecer a parte que Vossa Excelência me concede e, ouvindo atentamente ao seu pronunciamento, aonde o senhor cobra justiça, aonde o senhor faz duras críticas à injustiça, e eu fico aqui pensando comigo, eu que fui vítima de uma das maiores injustiças lá no nosso Estado, por conta do seu irmão, governador Jorge Viana, o secretário de Segurança do Estado, e depois eu vou fazer questão de mostrar o processo que foi armado contra mim aqui no Conselho de Ética. E eu tive que aguentar aquilo calado. Em menos de 24 horas, o governador do Estado, junto com a Polícia Civil do meu Estado, chegou à conclusão que eu tinha tirado da minha casa, com minhas crianças tudo dentro de casa, com minha esposa, com minha família. E, às vezes, eu sou cobrando justiça aqui, e, em momento algum, eu vi Vossa Excelência, naquele momento, dizer uma palavra, prestar uma solidariedade, e eu tive que ir para o Conselho de Ética. Eu fui para o Conselho de Ética. Ainda bem que o Conselho de Ética, diante do processo que foi montado em menos de 24 horas. O senhor está querendo dizer que houve uma manipulação do Conselho de Ética do Senado pelo governador Tião Viana? Não, eu estou dizendo que o Conselho de Ética me salvou. Me salvou porque não foi injusto.
Mas foi Vossa Excelência que pediu para ir para o Conselho de Ética, então? Não, foi seu irmão, junto com o secretário de Segurança. Ah, ele é que manda no Conselho de Ética do Senado? Ele não manda, ele fez uma acusação. Conte a sua versão, depois vamos respeitar as outras. O senhor vai me dar uma parte? Não, eu já dei, mas já estou vendo que Vossa Excelência está querendo outra coisa, não uma parte. Eu ouço. É apenas para vocês verem como é que funciona. Eu ouço. E eu tenho que engolir o senhor falar de injustiça. Tem um Estado no Acre, um Estado nesse país, que persegue, que ameaça, mais do que no nosso Estado. Bote a mão na sua consciência. E eu tenho que... o Brasil ficar ouvindo o senhor falar, e eu não estou nem entrando no mérito. Não estou entrando no mérito desse episódio, não. Eu estou só levando para o nosso Estado. Então, Deus é muito justo. Deus é muito justo. E vou fazer questão de mandar para o senhor o processo. O senhor, com certeza, o senhor teve acesso. Seria importante. Não, nunca tive. Eu vou mandar esse processo, que naquele momento eu registrei uma queixa também na Polícia Federal, porque, ouvindo atentamente ao pronunciamento do senador José Perrella, ele me dizia, senadora Ana Amélia, eu fui salvo por conta de um grampo. Ele disse que foi salvo por um grampo, porque se ele não tivesse sido grampeado, aquela denúncia da cocaína tinha caído nas costas dele. Ele foi salvo pelo grampo. E hoje, quando eu vejo o senhor falando de injustiça, né, eu não faço política olhando pelo retrovisor, não, mas dói no coração. Eu tenho que ter aguentado aquela coletiva do secretário de Segurança, dizendo que eu tinha tirado da minha casa, eu comi as crianças tudo dentro de casa, e em menos de uma semana, aquele processo estava aqui no Conselho de Ética, pedindo minha cassação. Então, é duro. Eu até tento lhe entender quando o senhor fala de injustiça, mas o senhor nunca sofreu injustiça, não. Eu sofri injustiça. Eu sofri injustiça porque eu podia muito bem estar tripudiando agora, mas não vou fazer, não. Não vou fazer, não. Eu vou entregar na mão de Deus. Agora, cobrar justiça de quem não faz justiça é muito fácil, senador. Senador, colega Sérgio Petecão, primeiro, eu nunca tomei conhecimento de detalhes desse processo, então... Não, estou falando do detalhe do seu processo, por isso que eu fiz o questionamento. Se Vossa Excelência está dizendo, e aí é o seu direito, que sofreu uma grande injustiça por parte das autoridades da segurança pública do Estado, é o direito de Vossa Excelência. Vossa Excelência disse, fez referência a uma coletiva, e eu estou aqui pegando exatamente no ponto que Vossa Excelência falou. Todos nós devemos buscar justiça, a partir das autoridades, como o senador Perrella foi atrás. Agora, eu só estava fazendo uma pergunta. Eu não sabia que Vossa Excelência, eu nunca soube que Vossa Excelência foi para o Conselho de Ética. Eu nunca soube. E quem foi que... Agora, se Vossa Excelência quiser acreditar ou não, Vossa Excelência acreditou muito em mim. Doutor Jorge Viana, não acontece nada naquele Estado, nada que não passe pela mão do seu irmão, nada. Não se move uma folha no Estado do Acre que não passe pela mão do seu irmão. Senador, ele é o governador, ele tem que trabalhar. Agora, o seu direito tem que ser preservado em qualquer situação. É o direito de um cidadão brasileiro, de um senador. Eu não estou misturando as coisas. Só estou afirmando aqui que eu nunca soube, por exemplo, que o episódio que eu tive notícia, sim, que houve lá na sua casa, lamentável. E eu não posso... por nenhum juízo, principalmente quando um episódio com aquelas características tem que ou confiar nas autoridades ou na justiça, eu não posso fazer nenhum juízo, eu não fiz, nunca. Eu não tinha nenhum conhecimento que ele veio parar aqui no Conselho de Ética. Só acho que também não pode botar na conta do governador manipular as autoridades da segurança pública do Estado, da Polícia Federal, do Senado Federal. Isso talvez não seja o melhor caminho. Mas Vossa Excelência tem o direito de buscar e tem o direito de fazer um desabafo como esse. Eu queria só concluir, agradecendo-os à parte, dizer que eu queria fazer um registro na pessoa do Chico Buarque, que não é mais nem menos brasileiro que ninguém, mas é um brasileiro que nos orgulha a todos. Na pessoa dele, agradecer e cumprimentar quase 3 mil intelectuais, artistas, atores, escritores, que escreveram abaixo-assinado. Não é como a Globo diz, não, defendendo o PT e o governo, é defendendo a democracia. A Globo passou o fim de semana inteiro
Aquelas manifestações não era para defender o governo, nem o PT não era para defender a Constituição e a democracia. Lamentavelmente, eu estou vendo, com todo respeito, que eu tenho uma admiração enorme por muitos jornalistas. Tem muitos jornalistas nesse país que estão escrevendo uma página triste de suas biografias, se acovardando. Mas eu me orgulho de ler um Jânio de Freitas, um dos decanos do jornalismo do Brasil, corajosamente escrevendo, tantos outros, dezenas e centenas de outros, defendendo não o PT, não o governo, mas defendendo a nossa Constituição e a democracia. Eu faço um apelo final. O Brasil não terá futuro no médio prazo se nós não nos prendermos ao que a Constituição estabelece e nos guia, para todos os poderes. É o apelo que eu faço, para que a gente não seja cúmplice com essa página triste que alguns querem escrever. Quem está subindo nas pesquisas, quem está sendo ovacionado em praça pública, é o senhor Jair Bolsonaro, é o senhor Eduardo Cunha. E uma mudança no país, comandada por Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro, não venham me dizer que é uma mudança boa para o povo brasileiro e para esse país, porque não é. Nessa eu estou fora.